Hoje teve greve aqui onde eu moro, em Portugal, e o meu filho ficou feliz da vida, né? Por quê? Porque quando tem greve ele não vai pra escola, ele estuda na escola pública, foi uma greve dos funcionários públicos, e na verdade isso não é nem uma grande novidade, porque vira e mexe tem greve aqui, e você deve estar pensando, que papo de greve, que tem a ver com o vídeo? Calma que eu vou contar uma história. E aí daí o Samuel ficou aqui em casa, né? Teve greve, ele vai ficar aqui em casa, ele tá aqui em casa nesse momento, deve estar no quarto dele e tudo mais. E eu saí aqui eu vi um som de campainha tocar, imaginei na hora que deve ser entrega, porque, pô, quem que vai passar aqui quando a campainha toca aqui em casa é entrega. E eu não sabia do que era, porque, pô, eu pedi algumas coisas, mas já chegou o que eu tinha pedido, o que pode ser? Será que minha esposa pediu algo? E aí perguntei pro Samuel, o que era entrega? Ele disse, sim! E eu falei, e o que foi? E ele falou, cara, ele apareceu com um tênis assim na mão. Ele tava, tipo, explodindo de alegria, porque tinha chegado o tênis dele que brilha no escuro, muito legal, que ele, pô, tava uma alegria. E ele joga basquete, né? Então o tênis tem todo um significado, tipo, de, pô, agora tá com o tênis novo, vai treinar e vai arrebentar no treino. E aí nisso eu falei pra ele mesmo, fui nessa ideia, eu falei, vai dar um meia-lua quadrado. O que é um meia-lua quadrado? É um golpe especial, tá ligado? No videogame, tipo, você dá meia-lua quadrado, eu achei que ele não ia entender, ele entendeu. Se você não entendeu, eu tinha entendido, não tinha entendido, comenta aí, deixa aí nos comentários se você tinha entendido o meia-lua quadrado ou não. Eu nem jogo videogame, na verdade. Mas, enfim, eu sabia já de muito tempo e falei do meia-lua quadrado, ele sacou. E aí eu fiquei pensando, né, que ele tá com a barrinha de especial cheia, porque, pô, primeiro ele tomou uma porrada do técnico. Então, tipo, ele tava jogando em todos os jogos, ele entrou aqui já no time, já entrou nos titulares e foi escalado em todos os jogos. E aí teve o primeiro jogo que ele não foi escalado da temporada. E aí ele tava puto. E aí a gente trocou uma ideia sobre isso e tal, e não sei o que, e ele resolveu, eu tentei ajudar ele ali a ter uma mentalidade mais resiliente, vir pra cima, vir com tudo. E aí então rolou isso, que seria o equivalente no videogame a tomar uma porrada do cara, né? Então às vezes você tomar umas porradas, você aumenta sua barrinha especial. E aí depois, né, então ele veio com mais força, e aí depois teve o que foi a situação importante? Nossa, deu branco. Teve o tênis e a lente. E aí a gente comprou pra ele uma lente de contato, porque ele não enxerga bem, ele joga no jogo, ele usa óculos, mas no jogo ele joga sem óculos, tá ligado? E a gente faz um tempo já que a gente fala, mano, será que não deveria, né, usar um óculos esportivo? Daí a gente foi ver um óculos esportivo pra ele, o óculos esportivo ele não gostou muito, ele meio que, sabe, nunca demonstrou, um puta bagulho caro, ele meio que nunca quis. Mas daí chegou na hora lá, a gente foi ver, ele meio que tava nessa de, não sei, óculos esportivo, aí a moça ofereceu a lente. Quando eu era mais novo, a gente tinha receio de, tipo, dar uma lente pra ele, porque, tem que ter um cuidado, pode zoar o olho, daí perde, daí é difícil de colocar, e aí a gente sempre desencanou de lente, tá ligado? Mas, porra, agora ele já tem 16 anos e tal, e se ele animou com a lente, a responsa dele, ele se vira, boa, comprou uma lente. Então, por que eu tô falando isso? Porque daí, no próximo jogo, ele jogou um treino só de lente, gostou pra caramba, então, que legal, ele tomou a porrada do chefe, que é o treinador, daí depois ele usou a lente, já sentiu que tava melhor, mas jogou um jogo só de lente, um treino só, e aí no próximo treino ele vai de lente e com tênis. Eu pensei, pô, tá com a barrinha de especial cheia, pode dar um golpe especial. E aí você deve estar pensando, mas o que eu tô querendo trazer então, chegamos no tema do vídeo, que é a barrinha de especial. O que é a nossa barrinha de especial na nossa vida, tá ligado? O que é estar com a barrinha de especial cheia? E aí eu pensei que a barrinha de especial cheia, ela é tipo um modus operandi, né? Uma sensação, uma maneira como você está naquele momento, que você tá com força, que você tá principalmente autoconfiante, né? A barrinha de especial cheia é autoconfiança e sede de vitória, né? Autoconfiança e garra. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? E como que é importante pra gente a gente estar autoconfiante quando a gente vai fazer aquilo que é realmente importante pra gente, aquilo que a gente quer se empenhar, colocar energia e fazer acontecer. E o que faz nós termos autoconfiança ou não? Esse é um desafio ainda maior, né? O que faz a gente se sentir autoconfiante? Eu tendo a perceber em mim a construção da autoconfiança eu conseguir levantar evidências. Então eu ter várias evidências de que de alguma forma eu tenho motivos para estar me sentindo confiante. Só que mais do que isso, então, fora ser um processo racional, quase que intelectual de você,
por exemplo, se preparar, né? Se você se preparar, te dá autoconfiança. Você querer muito, te dá autoconfiança. Por quê? Porque são evidências, coisas que você levanta, que você percebe, que você reúne. Mas, fora isso, tem uma coisa que ela vai além do racional. O racional te ajuda a despertar isso. Ela é uma sensação, né? Então não é só você também olhar para você e falar, ok, você tem que sentir a parada. E é difícil a gente conseguir sentir a parada. Os pensamentos são um caminho para a gente sentir as coisas? São. A gente sentir as coisas são um caminho para a gente ter pensamentos? Sim. Se você percebe, né, e como existe uma interação, o que a gente pensa interfere no que a gente sente, o que a gente sente interfere no que a gente pensa. Então, quando as pessoas falam, no geral, você tem que pensar isso, você tem que pensar aquilo, não é que o pensar é o fim do caminho. E às vezes você pode não conseguir seguir o que a pessoa está falando porque ela está te dando metade da pista. A metade do caminho é você pensar. Agora, para você conseguir ter algo em você, você tem que sentir. E isso, e como sentir? O pensamento é um caminho? É um caminho. Mas às vezes tem um passo entre o pensar e o sentir que você precisa dar. E ele está muitas vezes na sua respiração, está na sua capacidade de se concentrar e de sentir a sensação das coisas em você. Às vezes tem situações na nossa vida onde está tudo certo, está tudo ótimo, e a gente está se sentindo mal, porque o sentir não está funcionando. Às vezes é porque a gente está tendo pensamentos ruins, sim, às vezes a gente está tendo pensamentos ruins. Às vezes a gente não chegam nem a ser pensamentos, mas a gente está sufocando algo dentro da gente e que a gente não chega a pensar naquilo, mas é uma dor que a gente esconde. E aí isso, de alguma forma, sendo sufocado, também tem o mesmo resultado de algo que conta como uma evidência negativa, digamos assim, algo que te derruba para baixo. Por isso que muitas vezes a terapia é um bom caminho, você conversar, você botar para fora, o terapeuta tenta te ajudar a encontrar o que é essa coisa que você está engavetando, né, e que você precisa tirar dali para você poder sentir, viver ela, e aí quem sabe com o tempo, agora que ela está fora do armário, digamos assim, a coisa ruim está ali, você consiga ir dissolvendo ela, né, isso tem muito a ver com traumas e tudo mais. Mas enfim, então, só para você perceber aqui, né, para a gente trocar essa ideia e a gente chegar no ponto que não é simples você extrair dentro de si autoconfiança. Existe um caminho que, para mim, o caminho é, metade do caminho é você juntar evidências, você vai juntando evidências, pensar, as evidências te fazem pensar positivo, e você pensa positivo, e luta mesmo, né? Muitas vezes, cara, se a gente deixar, tem até uma frase que eu acho ela bem interessante, aquela, tristeza não tem fim, felicidade sim. Você dar ouvido à tristeza é muito fácil. Você tem que se esforçar para dar ouvido sempre à felicidade, você tem que se esforçar para olhar sempre o copo meio cheio. É uma luta interna, é você conseguir controlar a sua própria mente. E isso não é fácil, isso não é nada fácil. E não é porque eu estou falando sobre isso que eu tenha dominado isso completamente. Eu também vivo, né, assim como você e todo mundo vive as nossas batalhas, de às vezes a situação da sua vida está exatamente igual ela estava anteriormente, mas naquele momento você não está se sentindo bem. Naquele momento você não está autoconfiante, naquele momento você não está sentindo que você tem dentro de você a semente do que precisa para você florescer da maneira como você quiser. Essa foi a minha explanação sobre autoconfiança, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.